abrisse ela e que você mantivesse ela aberta, porque nós vamos utilizar vários textos bíblicos hoje. Isaías capítulo 5, Isaías capítulo 5, Isaías capítulo 5, verso 18, 20 e 21. Verso 18, 20 e 21. Nesta manhã eu gostaria que colocasse aqui o tema, por favor. Eu gostaria que você apertasse os seus cintos aí, porque Deus ele tem uma palavra de confronto para a igreja hoje. Nós estamos cercados de trevas. Nós estamos cercados de princípios de trevas. Mas nesta manhã, a minha missão é levar você ao entendimento que você precisa escolher a luz. Nós estamos vivendo tempos, e talvez você me pergunta, pastor, como andar na luz se as trevas estão virando moda? Talvez você me pergunta, pastor, como andar na luz se as trevas estão mais estratégicas do que a luz? Pastor, como andar nas trevas se na luz se as trevas estão mais apelativa do que a luz? Como andar nas trevas como andar na luz se as trevas está estratégica, está aliciante, está boa, está gostosa de se viver? Como andar na luz, como escolher a luz se todo mundo está escolhendo as trevas? Como escolher a luz se o mundo está inclinado para as trevas? Se todas as leis governamentais estão inclinadas para as trevas? Eu serei um no meio da multidão, pastor. Eu serei aquele que serei, talvez, motivo de chacota, motivo de risos. Alguns vão me chamar de quadrados, outros vão me chamar de ignorantes, outros vão me chamar de você é rígido demais, você é radical demais. Mas a proposta aqui hoje é você entender, ou você escolhe a luz, ou automaticamente você já escolheu as trevas. Ou você diz, eu escolho a luz, porque se você não disser que escolheu a luz, se as suas atitudes não forem de encontro com a luz, automaticamente você já escolheu as trevas. Não existe aqui uma opção, não existe aqui, eu tenho que escolher, não, só o fato de você não ser luz, não escolher a luz, automaticamente você já decidiu pelas trevas. E então, o inferno ele está trabalhando de uma forma muito intencional, ele está trabalhando com estratégias que nós gostamos, para que nós não queiramos a luz, porque a luz traz reflexo, a luz ofusca, mas as trevas me deixam num lugar confortável. Você pode perceber que talvez você chegou aqui hoje e na sua alma existe um esconderijo. E eu posso lhe dizer com toda a sinceridade do meu coração, esse esconderijo é um esconderijo de pecado, esse esconderijo é um esconderijo de farsa, esse esconderijo é um esconderijo que Deus não está lá, se você não permitir ele entrar. Porque aonde a luz chega, as trevas têm que sair automaticamente. Agora, quando a luz sai, as trevas se tornam automáticas. Então, quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso, eu quero trazer ao longo das Escrituras, eu gostaria que você focasse muito bem nessa palavra, porque ela é uma palavra muito confrontadora, mas é uma palavra que vai trazer esperança, paz, alegria, amor. Ela vai te tirar dessa caverna que você está.
Em Isaías, no capítulo 5, verso 18, eu vou ler 3 versículos aqui. 18, 20 e 21. 18 diz: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça, e o pecado como tirantes de carro. Verso 20. Ai dos que ao mal chamam, e ao bem chamam, que fazem da escuridade e da luz, põe o amargo por e o doce por. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. O tema que eu irei partilhar com você hoje é um tema de extrema importância e que todo discípulo precisa estar alinhado. Você precisa sair daqui hoje dizendo: ou eu sou um discípulo de Jesus ou eu não sou. Ou eu escolho a luz ou eu assumo as trevas. Porque tem pessoas que não escolhem a luz, mas também não assumem as trevas. Mas eu quero lhe dizer nessa manhã que as trevas já te assumiu quando você abandonou a luz. E é interessante que esse tema é um tema muito pertinente. É um tema que Deus tem trabalhado no meu coração, é um tema que Deus tem me confrontado muito. Por quê? Porque não escolher a luz me traz consequências terríveis. Não escolher a luz me traz consequências no corpo, me traz consequências na alma e me traz consequências no espírito. Da mesma forma que Jesus, quando cura, ele cura as 3 áreas. Jesus, quando sara, ele sara as 3 áreas. Jesus, quando liberta, ele liberta as 3 áreas. Mas quando eu abandono a luz e assumo as trevas, ele me atinge nas 3 áreas. Existem doenças que nós estamos vivendo hoje, consequência de pecado. Existem tristezas que nós estamos vivendo hoje, consequência de pecado. Existem problemas espirituais que nós estamos vivendo hoje, consequência de pecado. Mas o mais interessante é que quando eu escolho a luz, a minha vida é uma vida transparente. Quando eu escolho a luz, porque aqui é uma questão de escolha, eu escolho a luz, a minha vida se torna transparente. É impossível eu estar num ambiente de luz, é impossível eu estar num ambiente de luz e alguma coisa está oculta na minha vida. Agora, quando eu estou num ambiente de trevas, o oculto, ele toma conta. Mas a Bíblia nos diz em Provérbios, no capítulo 28, verso 13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Eu vou explicar isso. O que encobre as tuas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Talvez hoje você esteja ouvindo eu falar de prosperidade. Aquele que encobre as transgressões não prosperará. Talvez você fale assim: meu Deus, não vou prosperar, não vou ter dinheiro, não vou ser rico. Não estou falando disso não. A prosperidade, ela não tem a ver com dinheiro. Ela tem a ver com suficiência física, espiritual e emocional. Ela tem a ver com alegria. Ela tem a ver com paz, aquela paz que excede todo o entendimento. Ela tem a ver com uma experiência genuína com o Criador. Ela tem a ver com algo que você vive que ninguém explica. Talvez alguém já chegou perto de você e falou com você assim: meu Deus, como é que você, cheio de problemas, cheio de lutas, cheio de dificuldades, consegue viver em paz, consegue sorrir, consegue ter uma palavra de ânimo? Porque quem vive na luz tem Jesus. 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 E quem não vive na luz não tem Jesus.
É a paz que excede todo o entendimento. Prosperidade não tem a ver com dinheiro. Prosperidade tem a ver com alegria, tem a ver com paz, tem a ver com suficiência de alma, tem a ver com saúde plena, tem a ver com um espírito inabalável. Isso é que é prosperidade. E quando nós entendemos e compreendemos, nós precisamos entender que o pecado ele está ligado intimamente na raça humana. Todos os dias. Todos os dias. O Adão e a Eva tentam se levantar dentro de nós. Todos os dias. Aquela consciência pecaminosa, todos os dias. Todos os dias nós somos confrontados com o pecado, com decisões. Todos os dias apresentam um caminho de luz e apresentam um caminho de trevas. Em todas as nossas atitudes. Agora, quando conhecemos a palavra, quando conhecemos os princípios bíblicos, a nossa vida e a nossa forma de pensar, ela muda completamente. Por quê? Porque nós somos enxertados em Cristo. E quando nós somos enxertados em Cristo, nós decidimos pela mudança de governo sobre a nossa vida. Quando eu escolho a luz, eu estou dizendo: Deus pode governar a minha vida. Quando eu escolho as trevas, automaticamente o demônio, o diabo, ele começa a governar a minha vida, a minha casa, a minha família. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Romanos, no capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Talvez eu não consiga ler todas as referências, mas eu gostaria que você tivesse acesso a ela. Romanos, capítulo 6. Do verso 1 ao 14. O texto diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, mas para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um membro do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aqui a palavra, o apóstolo Paulo está falando sobre o governo do Senhor sobre as nossas vidas. Todos nós, todos os dias temos que lutar. A Bíblia diz em Efésios no capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Todos os dias nós somos tentados, tanto no corpo quanto no espírito. Todos os dias nós somos levados a fazer escolhas.
Mas nesta manhã, nós vamos escolher a luz, nós vamos escolher a transparência. Meus irmãos, o fato é de estarmos em uma luta constante e infindável contra o pecado, que demanda a cada um de nós essas escolhas. Essa luta é uma luta diária, mas Jesus já nos alertou isso e já nos ensinou uma técnica, que para mim é o versículo mais importante do Evangelho do Senhor Jesus. Um dos mais importantes. Lucas capítulo 9, verso 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas parece que esse texto é um texto em que nós lemos uma vez, entendemos uma vez e esquecemos ele. Mas eu quero lhe dizer que esse texto, ele precisa ser uma verdade todos os dias na sua vida. Se eu quiser sair de casa hoje e servir ao meu Senhor, eu tenho que me negar a mim mesmo, eu tenho que negar as minhas vontades, eu tenho que negar os meus desejos, eu tenho que negar os meus pensamentos, eu tenho que negar as minhas vontades, eu tenho que negar as propostas que chegam até mim, eu tenho que negar aquilo que a minha carne quer fazer, eu tenho que negar aquilo que a minha alma quer fazer, eu tenho que negar aquilo que o meu espírito quer fazer, porque nós estamos inclinados para a carne. Nós estamos inclinados para aquilo que não é bom, aquilo que não é saudável, aquilo que não leva para a luz, aquilo que não leva para Jesus. E se eu não tiver essa consciência todos os dias, esse texto ele está me ensinando, quando o Senhor Jesus ele traz esse texto, ele está nos ensinando sobre a necessidade de uma atuação pessoal. Ninguém peca sem saber. Ninguém faz nada sem saber. Nós pecamos conscientemente. Nós escolhemos as trevas conscientemente. E alguns até dizem: Ele me perdoa depois. Ele libera o perdão. Amanhã a misericórdia dele se renova sobre a minha vida. E é uma verdade. Esse texto de negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ele nos leva a 3 níveis. O primeiro é de uma atuação pessoal. O segundo é de uma escolha pessoal. Uma coisa é eu fazer, outra coisa é eu escolher fazer. E quando eu escolho fazer, o nível já está ainda mais elevado. Porque conhecendo a luz, estando na luz, eu escolho me colocar debaixo das trevas. E nós estamos falando de coisas muito pequenas. Agora, a minha atuação pessoal, a minha escolha pessoal, me leva a uma definição pessoal. Você é resultado daquilo que você escolhe. Os nutricionistas dizem que nós somos aquilo que nós comemos. Eu estou aqui para lhe dizer hoje que você é espiritualmente aquilo que você ingere, aquilo que você decide, aquilo que entra pelo seu ouvido, aquilo que entra pela sua mente, aquilo que entra pelos seus olhos, mas aquilo que você decide fazer com o que entra para lá. Todos nós somos já agentes receptores 24 horas. Tem pessoas que até dormindo recebem informações de sonho. Você sonha e acorda atribulado. É verdade ou não é? Você vai para o trabalho, no transporte, você está atribulado. Mas o que importa não é o que você recebe, mas é o que você faz com o que recebe. O que importa não é o que eu olho, é o que eu faço com o que eu olho. O que importa não é onde eu vou, é o que eu faço onde eu vou. E quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso, nós compreendemos que nós temos 3 níveis de negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. É uma atuação pessoal, é uma escolha pessoal, é algo que nos define como pessoa. Talvez você esteja hoje definido de uma forma que o Senhor Jesus não tem para você. Talvez essa definição não é a definição que Deus tem para você, mas a sua escolha, a sua atuação te definiu a estar assim. Mas hoje o Senhor vai fazer um reset.
o Senhor vai fazer um reset. O Senhor vai fazer um reset e vai te colocar na posição original. Em Romanos 6, no capítulo 16, no capítulo 6, verso 16, está aqui: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo modo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para... Então automaticamente, quando eu não escolho a luz, eu escolho as trevas. Eu me torno um escravo das trevas. Eu me torno um escravo do pecado. E quando nós não compreendemos isso, nós não começamos a desfrutar do fruto do Espírito, mas sim do fruto da carne. E se eu perguntar para todos vocês sobre o fruto da carne, todos vocês sabem. Em Hebreus, no capítulo 12, verso 4, o escritor de Hebreus afirma que há uma luta. Ora, na vossa luta contra o pecado, existe uma luta todos os dias, existe um combate todos os dias, existe um combate toda hora. Mas eu quero lhe dizer que esse combate, ele é providencial. Esse combate, ele é sacrificial. Esse combate é intencional, porque o próprio Jesus, em Mateus, no capítulo 11, verso 12, ele diz que o reino dos céus é tomado por esforço. É tomado por esforço. Então eu preciso me esforçar todos os dias para ser melhor do que ontem. Eu preciso me esforçar agora, às 11 horas, para ser melhor do que eu fui às 10. Eu preciso me esforçar ao meio-dia para ser melhor do que eu fui às 11. Eu preciso me esforçar, eu preciso ser vigilante em todo o tempo. Eu quero lhe dizer de uma forma muito simples, de uma forma muito clara: a salvação, ela não pode ser alcançada sem renúncia. Você precisa decidir hoje dizer: eu quero é Deus. Você precisa hoje sair daqui dizendo assim: eu preciso de Deus. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que nós fazemos... Pastor, mas o senhor está querendo dizer que discípulo não peca? Peca. Vira para o seu irmão e fala com ele: discípulo peca? Fala para ele: peca. Mas tem um porém. Fala com ele: mas tem um porém. Não vive pecando. Não escolhe pecar. Não decide pecar. Fala para ele: pecado na vida de um crente é um mero acidente. Pastor, mas o pecado que eu estou vivendo não é um mero acidente. Eu escolhi, eu decidi. E é isso que eu estou falando aqui hoje. Hoje você vai sair daqui decidindo não pecar mais. Acabou. Você vai decidir não pecar. Nós vamos sair daqui uma igreja santa, imaculada, uma igreja que o Senhor olha para lá e se alegra com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, porque você não vai abrir mão. Pastor, mas isso é difícil. Mas quem disse que seria fácil? Se alguém disse que seria fácil, não foi Jesus. Ele disse que seria difícil. O reino dos céus é tomado por esforço, um esforço pessoal, um esforço genuíno. O pecado jamais pode ser aceito na nossa vida como discípulo de Jesus como algo normal. E nós não podemos esquecer que tudo que nós fazemos tem um salário. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Em 1 João, no capítulo 3, verso 9, a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nesse texto aqui, o apóstolo João, ele faz questão de dizer: ora, esse não pode viver pecando. Pecar é natural? Não. Pecar é acidental. Agora, viver pecando, hoje eu tenho que fazer uma autoanálise. Quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ele está dizendo: olhe para dentro de você, assuma as suas responsabilidades e decida o que tem que mudar. Olhe para dentro, pare de olhar para o outro.
Não interessa o que o outro está fazendo, o que interessa é o que eu estou fazendo. Salvação é individual. Às vezes o marido tem muita a tendência de olhar para a esposa e falar o que ela está fazendo. Os pais olhar para o que o filho está fazendo. Os filhos olhar para o que o pai está fazendo. Nesta manhã, em nome de Jesus, esse espírito vai cair da sua vida. Porque você vai olhar para dentro de você. Você vai instalar um espelho na sua casa e vai falar assim: ordinário, hoje você não peca. Você não nasceu para ser ordinário. Você nasceu para ser extraordinário. E quando é que eu sou extraordinário? É quando não peco. Mas o mundo está nos ensinando que ser extraordinário é quem pega mais mulheres, é quem pega mais homens, é toda semana eu estou com um homem diferente, toda semana eu estou com uma mulher diferente. É isso que o mundo diz que é extraordinário. O mundo diz que é extraordinário o homem pintar as unhas. O mundo diz que é extraordinário a mulher virar homem, o homem virar mulher. Mas o extraordinário de Deus é você fugir da aparência do mal, é sair desse mundo de vergonha. Ou você se encontra na luz, ou você já está nas trevas. Essa é a notícia. Essa é a notícia. O Senhor não te chamou para ser ordinário, Ele te chamou para ser extraordinário. Pastor, como é ser extraordinário? É não fazer o que os ordinários fazem. O mundo, a Bíblia diz, jaz do maligno. Um povo ordinário. Um povo que tem tentado as nossas crianças, tem matado as nossas crianças, tem tentado mudar a mente delas. Mas um povo extraordinário é um povo que ora, é um povo que adora, é um povo que serve e não se curva aos princípios bíblicos de forma alguma. Cutuca seu irmão: você é ordinário ou você é extraordinário? Escolha ser extraordinário hoje, porque o extraordinário é aquele que entendeu que o reino dos céus ele é tomado por esforço. Ele é tomado por uma decisão única. Pastor, mas como deixar de ser ordinário e passar a ser extraordinário? Eu quero te ensinar aqui duas coisas. A primeira coisa: não esconda o pecado. Eu quero te dar 3 exemplos de homens que esconderam o pecado. Essa é uma reação instintiva nossa. Todas as vezes que nós erramos, nós fazemos o quê? Escondemos. O primeiro homem criado por Deus, Adão, em Gênesis no capítulo 3, do verso 9 ao 11, há um diálogo. Onde estás, Adão? A resposta dele foi: escondi porque tive medo. Olha como é que o ordinário é tão sagaz. Você conhece aqui alguém que tem medo de claro? Tem medo de claro? Geralmente as pessoas têm medo do, mas ali é o contrário. Verdade ou mentira? Ali Adão teve medo de quê? Não foi da luz, ele teve medo da... Ali ele não teve medo da... Ele teve medo da luz e não da escuridão. Porque havia uma estratégia diabólica, havia conversa, havia um posicionamento satânico. Havia ali a influência satânica, tanto na vida de Adão quanto na vida de Eva. Quando nós temos uma influência satânica, quando nós temos uma manipulação diabólica, nós começamos a inverter os valores. O seu filho tem medo de luz ou tem medo de trevas? Lá no quarto, quando apaga a luz está apagada. Mas quando você acende a luz, ele fala: ai papai, graças a Deus. Ai mamãe, graças a Deus. Mas aqui, o evento satânico e diabólico fez com que a criação invertesse o valor. Ele passou a ter medo da luz e se sentiu confortável aonde? No escuro.
E é exatamente o que está acontecendo conosco hoje. Nós estamos tendo receio da luz e estamos apaixonados pelas trevas. As trevas estão trazendo conforto. As trevas estão trazendo paz, uma paz momentânea. Mas a luz já não está trazendo medo mais, receio mais. Que nesta manhã a igreja do Senhor seja restaurada, o anseio pela luz, e que seja restaurado o medo das trevas, o receio das trevas. Eu não quero mais receio. As trevas não me pertencem, o que me pertence é a luz. É a luz, é a luz. Nós temos outro exemplo, Davi, quando ele peca com Betseba. Se você for lá em 2 Samuel capítulo 11, verso 12 e 13, você vai ver que ele teve a oportunidade de expor a sua dificuldade, o seu desafio, o que ele tinha feito. Mas ele impediu que as outras pessoas fossem até a casa dele, para que ninguém soubesse o que ele tinha feito. Nós temos um terceiro exemplo. Em Atos capítulo 5 nós vamos ver Ananias e Safira escondendo o valor do campo, tentando mostrar para Deus, tentando enganar Deus. Quando nós tentamos enganar Deus, nós já perdemos a essência de Deus há muito tempo, porque nós deixamos de ver nele as características que só ele tem. Nós começamos a descaracterizar Deus, porque o nosso Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Não há nada que ele não saiba de você. Não há nada que ele não conheça da sua vida. Não há nada que você faça que esteja escondido aos olhos do Senhor. Pastor, então eu não estou escondendo o pecado. Você está achando que não está escondendo. Então por que você não confessa? Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e abandona, alcança misericórdia. A primeira coisa que você precisa aprender para se tornar extraordinário é não esconder o pecado na sua vida. A transparência. Existe transparência nas trevas? Existe transparência nas trevas? E na luz? Existe. Então, as trevas têm um discurso que te deixa apaixonado, que te deixa irradiante. Mas a luz tem um discurso que mostra a você quem você é realmente, como você está. É como se fosse um raio-x. Sabe por que nós não gostamos da luz? Você já viu quando tira um raio-x do seu pulmão? O que o médico faz? Ele leva numa luz. Para quê? Para ver o que está lá dentro, para ver como é que estão as coisas. Ah, pastor, eu não quero viver assim. A confissão, o se abrir, vai te levar a um nível diferenciado e vai tirar daí de dentro alguns esconderijos que Satanás tem usado para manipular a sua vida. Ele usa exatamente esses esconderijos para manipular a sua vida. A segunda coisa que você precisa, e talvez perguntando para você, talvez você me pergunte, pastor, se Deus sabe de tudo, para que eu preciso confessar? Você precisa confessar uns aos outros. Você precisa chegar perto de um homem de Deus, perto de uma mulher de Deus, uma mulher de oração, um homem de oração, e falar assim: olha, eu estou tendo essa luta, essa dificuldade. A partir do momento que você vira para essa pessoa e diz: eu estou tendo essa luta e essa dificuldade, automaticamente você está colocando na luz. Automaticamente colocando na luz, a Bíblia diz que as trevas têm que ir. Então o segredo do pecado é colocar na luz. Porque enquanto você não colocar na luz, as trevas continuam tendo domínio. Agora, quando eu coloco na luz, as trevas imediatamente elas se retiram, porque existe uma autoridade na luz. A segunda coisa que eu quero te ensinar aqui nesta manhã, para você sair do campo do ordinário e ser uma pessoa extraordinária, é você não tratar o pecado com superficialidade. Ah, isso é só um pecadinho.
Ah, pastor, isso é só de vez em quando. Isso é só quando eu estou muito triste, pastor. Isso é só um pouquinho, pastor. Isso é só. Um dos maiores desafios como igreja que nós estamos vivendo hoje é uma igreja emocionada. É uma igreja que se encanta com luz, câmera e ação, mas não se encanta com a ação do Espírito Santo na vida dela. Um dos maiores desafios hoje que nós temos encontrado nos púlpitos é uma alegoria para encantar. É uma conversa para massagear corações e egos. Nós precisamos voltar. Nós precisamos tratar o pecado como pecado. Nós precisamos falar a verdade, porque quando nós conhecemos a verdade, automaticamente, a Bíblia diz em João 8,32, automaticamente ela nos liberta. Somente a verdade pode nos libertar. Então a segunda coisa que você precisa é construir a sua vida sobre a rocha. Meu irmão, quem aqui trabalha nas obras? Levanta a mão, meu irmão. Você que é engenheiro, você que é servente, você que é pedreiro, levanta a mão. É muito mais fácil abrir um rosto de eletricidade numa parede de tijolo ou numa parede de betão? Tijolo, meu irmão. Muito mais fácil. Mas aquela casa, ela se torna mais rígida sendo construída na rocha ou sendo construída numa base de tijolo? Na rocha. Então, para ter uma vida fundamentada na rocha, dá trabalho, exige esforço. E quando nós começamos a tratar a nossa vida pecaminosa com superficialidade, nós começamos a criar um caminho de que quando vier a primeira tempestade, nós seremos os primeiros a ser abalados. Em Mateus, no capítulo 7, verso 24, Jesus trata disso. Então, edificar uma casa sobre a areia é muito mais fácil do que edificar sobre a rocha. Pastor, e qual é a diferença? Edificar uma casa sobre a rocha é edificar uma casa sobre a palavra. Edificar uma atitude sobre a palavra. Edificar uma vida fundamentada na palavra. O que é edificar uma casa na areia? É edificar uma casa nas emoções. É edificar uma casa nos achômetros, é edificar uma casa no eu penso, no eu acho, no eu quero. E a Bíblia diz em Isaías, no capítulo 5, como nós lemos: ai de vós, que trata bem como? Que trata mal como? Que trata amargo como? Doce como? Está na hora do povo de Deus se posicionar e não ser cristãos superficiais. O que Deus nos chamou hoje é para sair do ordinário e se tornar extraordinário. Um extraordinário, ele age através do Espírito Santo. E tratar com superficialidade vai nos levar a 3 níveis que eu não posso deixar de falar. O primeiro nível é aquilo que Adão fez com Eva e com a serpente. É a transferência de culpa. Você nunca está errado de nada, é sempre o outro que está errado. Já conversou com pessoas assim? A pessoa não diz, eu falhei. Não, meu marido está... Ele chega para você, meu marido... Ai, meus filhos. Aí eu gosto de conversar com pessoas assim no gabinete. Eu gosto. Eu dou corda. Aí no final eu falo assim, e você? Fala-me de você agora. Porque ele não está aqui, os seus filhos também não estão aqui. Fala de você agora. Aí a pessoa, de mim, pastor, sou pobre, pecadora. Mas é isso que eu quero ouvir desde o princípio, eu não quero ouvir deles. Porque nós temos uma necessidade de transferir as culpas. Nós nunca temos culpa de nada. Existem pessoas aqui nesta manhã que já transferiu a culpa para o pai, para a mãe, para o pastor antigo, para o líder antigo. Tem pessoas aqui que não estão trabalhando na igreja, sabe por quê? Porque o pastor antigo maltratou ele. Isso é transferência de culpa. A primeira coisa que Deus, quando confronta Adão, foi a mulher que tu? Transferência de culpa. Segunda coisa, a justificação
do pecado. Eu pequei, sabe, porque eu tenho muitas dificuldades desde criança. Isso foi uma área da minha vida que eu sempre, meu pai teve, meu avô teve, aí nós começamos a justificar o pecado. Sabe, eu estava num ambiente muito difícil, pastor, e aquele ambiente era impossível pecar. Era impossível não pecar. Mas hoje eu quero lhe ensinar algo. Talvez você já até tenha ouvido outro pregador, porque essa é uma frase que parece ser clichê, mas ela não é clichê. Ela é uma verdade absoluta na vida de um cristão. Se você não quiser confessar pecado, começa a confessar tentação. Porque quem confessa a tentação não confessará pecado. Sabe por quê? Sabe por quê que nós não gostamos de confessar pecado? Sabe por quê que nós temos dificuldade de confessar pecado? Porque o pecado nos expõe quem realmente somos. E a nossa altivez, o nosso orgulho, a nossa forma de estar, eu tenho que ser o santo dos santos, eu tenho que ser a terceira pessoa da Trindade, eu tenho que ser o Espírito Santo Júnior, eu tenho que ser. Não, você não tem que ser. A Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos, não existe um sequer a não ser Jesus. E nós precisamos olhar para essa realidade. E eu quero voltar ao texto que eu li inicialmente também, Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. A verdadeira confissão, ela vai sempre vir acompanhada de um arrependimento e de uma mudança genuína. Tem pessoas que pedem perdão hoje, peca amanhã de novo. Pede perdão hoje, peca amanhã de novo. Isso é um ciclo que precisa ser quebrado. Agora, quando nós ocultamos os nossos pecados, nós criamos dentro de nós uma caverna exclusiva para Satanás trabalhar. Você está dizendo, quando você oculta o seu pecado, você está dizendo: Satanás, existe um espaço dentro de mim próprio para você trabalhar. Pode trabalhar à vontade. É exatamente isso. Sabe por quê? Porque dentro desse espaço, quando eu não confesso, quando eu oculto, é sinal que eu estou vivendo uma soberba, é sinal que eu estou vivendo uma justiça própria, é sinal que eu estou vivendo um orgulho, é sinal que eu estou tendo um senso de proteção da minha autoimagem. O que vão pensar de mim se eu confessar meu pecado para você? O que vão pensar de mim? Pastor João falou que está pecando. O que vão pensar de mim? Isso é uma soberba, isso é um orgulho. Isso é um senso de proteção da sua autoimagem. Mas o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã, e eu quero encerrar com dois textos. 1 João capítulo 1, versos 5 ao 7, que diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há trevas nele. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo pecado, não há pecadinho, não há pecadão, não há pecado mais importante. Todo pecado, tudo é manhã de cura, é manhã de libertação neste lugar, meu irmão. Talvez você não sabe porque você está aqui, você não sabe porque você veio. O Senhor te trouxe aqui hoje porque Ele te ama. Em Tiago, no capítulo 5, nós temos uma tendência de confessar pecado para quê? Para ser o quê? Para quê? Para ser perdoado. Tiago capítulo 5, verso 15 e 16, o texto diz: a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Ponto final, parágrafo. Versículo 16: portanto, confessem os seus pecados
uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Perdoado você já foi, porque existe um advogado fiel que já levou todos os seus pecados naquela cruz do Calvário. Mas a confissão não é para você perdoar. Perdoar é Jesus que perdoa. Agora curar é quando você confessa. É quando você chega e fala: meu irmão, eu já não consigo mais viver nessa prática, eu estou acontecendo isso, ora por mim, me ajuda. E a Bíblia diz que a oração de um justo, aqui ó, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Fique de pé no seu lugar, por favor. Eu gostaria que você ficasse de pé neste lugar agora e que você fosse sincero com Deus. Você fosse sincero com Ele. Pastor, mas eu sou... Não. Hoje você vai dizer assim: eu realmente escolho a luz, mas de vez em quando eu acho graça nas trevas. As trevas têm feito algum sentido para mim em algumas coisas, e hoje eu quero sair daqui liberto em nome de Jesus. Comece a falar com o Senhor, feche os seus olhos, esse momento é um momento seu e dele. Não se preocupe com quem está do seu lado, não se preocupe com quem está do seu lado. Não se preocupe com quem está do seu lado. Eu nasci pra te chamar de Deus. É só você e Deus agora. Pra te chamar de Pai. É só você e Deus agora. Está do teu lado. Fala para Ele: eu escolho a luz. Desde o ventre eu vou me da minha desvincular mãe, das trevas agora. Eu sou povo exclusivo seu. Não perca essa oportunidade. Fala com Ele, fala com Ele. Eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem e me chama. Não perca essa oportunidade. É só você e Ele agora. As tentações me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Existe uma manifestação poderosa de Deus. Existem pessoas que estão sendo libertas agora. Eu peço os intercessores e pastores que caminham pela igreja, por favor. Existem pessoas sendo libertas. Existem pessoas sentindo que cadeias estão sendo quebradas. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo. Só intercessores e pastores. Só intercessores e pastores. Mas todo dia o pecado vem. Existem pessoas sendo libertas, curadas. Me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia as propostas. Se coloque nessa posição, se coloque nessa posição. Uma posição de vulnerabilidade. Porque hoje o Senhor quer curar você. Hoje o Senhor quer tratar a sua vida. Mas eu escolho Deus. Comece a declarar essa canção: Senhor, eu escolho Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Com os olhos fechados ainda, com os olhos fechados ainda, com os olhos fechados ainda.
os olhos fechados. Toda a igreja com os olhos fechados. Está acontecendo algo sobrenatural neste lugar. Você que se identificou com essa mensagem, você que já há muito tempo tem lutado contra o pecado, você que parece que levanta de manhã e as trevas vêm de encontro com você, e você fala: eu não quero, eu não gosto, mas ele ainda te seduz. E quando você vê, você já está vivendo aquilo que você não queria, aquilo que você já tinha renunciado, aquilo que você não vivia. Eu quero lhe dizer nesta manhã que essa luta, ela não é sua. Essa luta é contra potestades. Essa luta é no nível espiritual, e nós queremos lutar ela com você. E nesta manhã o Senhor quer te libertar dela. Você que tem sentido nessas amarras, você que não tem conseguido viver na luz, você que não, apesar de escolher a luz, não tem conseguido viver nela. Eu gostaria que você viesse aqui à frente agora, com os olhos fechados, todo mundo com os olhos fechados, só você. Vem aqui à frente que nós queremos orar por você. Nós queremos quebrar essas cadeias. Isso, venha, 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 venha. Pode vir, pode vir, pode vir. Não tenha receio, não tenha receio. Receio é de continuar nas trevas. Receio é de continuar nas trevas. Receio é de não dizer: eu quero ser extraordinário, eu quero sair do campo ordinário, eu quero ser extraordinário. Mas todo dia o pecado vem. Pode vir, meus irmãos, pode vir, pode vir. Não tenha receio. Todo dia vem. Não se esqueça de Davi. Não se esqueça de Adão. Me chama. Adão, onde estás? As propostas vêm. Oh Senhor, eu tive medo e me escondi. Não se esconda. Chama. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas Declare eu escolho isso. Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Declare isso, igreja. Eu escolho Deus. Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já Declare, morri pra igreja, minha declare, vida, igreja. agora eu vivo a vida Existem de vidas Deus. sendo restauradas, Mas transformadas. eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Existem pessoas que estão resistindo. Esse é o passo que você precisa dar para a sua libertação hoje. E parece que você está acorrentado aí na cadeira. Mas em nome de Jesus, essas cadeias vão se quebrar agora em nome de Jesus. Essas cadeias vão quebrar agora em nome de Jesus. E você vai sair correndo daí em direção aqui ao altar. Você vai sair daí correndo agora em direção ao altar. Porque você já vai vir liberto pelo sangue de Jesus. Você já vai sair liberto. Isso. Existem pessoas chegando.
Não se prenda mais a isso, não se prenda mais a isso. Existe uma manhã de cura que o Senhor escolheu para você. E essa manhã é uma manhã de libertação. É uma manhã em que você vai sair do campo ordinário e vai entrar para o campo extraordinário. Só os instrumentos, só os instrumentos, só os instrumentos. Continua no eu escolho Deus, só nos instrumentos, só nos instrumentos. Só nos instrumentos. Eu quero ver violão, quero ver teclado, quero ver baixo, quero ver tudo. Existe aqui uma nuvem de glória neste lugar. Cadeias estão sendo quebradas. Cadeias estão sendo quebradas. Talvez você pode não ver, talvez você pode não sentir, mas existe algo acontecendo poderoso neste lugar. E se você quer viver isso, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, vem aqui à frente. Rompa com essas cadeias. Rompa com essas cadeias, rompa com essas cadeias. 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 Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Levante as mãos, igreja, e declare essa verdade. Declare essa verdade. Existem pessoas sendo curadas aqui. Existem pessoas sendo libertas aqui. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder nesse Declare, nome. igreja. Há poder no nome de Jesus. Só instrumento, só instrumento. A igreja, a igreja. Só a igreja. Só a igreja. Só a igreja, só a igreja. Declare, meu irmão. Isso. Declare mais alto. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Sobre a sua casa, sobre a sua família. Ouço cadeias quebrando.
casa também. Eu creio em nome de Jesus que cadeias irão se quebrar aí também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Vocês que estão aqui à frente. Vocês que estão aqui à frente. Olha aqui para o pastor, olha. Olha aqui para o pastor. Vocês não imaginam. O nível de amor de Deus por vocês. Deus ama tanto vocês. Ao ponto de gerar cura, transformação e libertação na sua vida. Mas o que fará a diferença na vida de vocês será sempre ter a luz em vocês. E a luz é Jesus. Então, neste momento, eu quero dar a oportunidade para vocês de se renderem. Eu quero dar a oportunidade a vocês de dizer que Jesus é a única solução, Jesus é a única opção, e você vai entregar a sua vida para Jesus agora. Talvez você um dia já entregou, mas hoje você vai se reconciliar com Ele. Você vai dizer: hoje eu escolho a luz. Hoje eu escolho. Eu escolho servir ao Senhor. Eu escolho estar na Tua presença. Eu sei que não vai ser fácil, mas o Senhor vai estar comigo. Repita comigo essa oração assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra gerou fruto no meu coração, na minha alma e no meu espírito. E eu estou convencido de que não escolher a luz é escolher as trevas. Mas hoje, com a minha boca diante do Senhor e perante todas essas testemunhas, eu declaro que eu escolho a luz. Eu escolho Jesus. Entra na minha vida, entra na minha casa, muda o que for necessário mudar, mas que eu permaneça sempre ao lado do Senhor. Fortalece quando eu estiver cansado, abraça-me quando eu estiver solitário, livra-me quando eu estiver em perigo, mas em todo tempo eu quero estar com o Senhor Jesus. Perdoa os meus pecados, cometidos por obras, por palavras, ou até mesmo por pensamentos. Mas a partir de hoje, eu quero ser dirigido e guiado pelo Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida sem reservas ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Quem veio aqui à frente, fique aqui, por favor. Quem veio aqui hoje teve uma unção dobrada, e eu tenho certeza que eles não sairão daqui da mesma forma que entraram, mas sairão transformados pelo Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia diz que há uma festa quando nós declaramos o nosso amor por Jesus, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. E nós não poderíamos deixar o céu em festa sozinho.
mas nós preparamos uma festa aqui para vocês. Então eu vou contar de 1 até 3, e nós vamos celebrar esse novo tempo, essa nova vida na vida de vocês. Quando eu falar até o 3, vocês viram para trás. 1, 2, 3. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia! Glória a Deus, que culto, gente. Glória a Deus. Quem não veio, não perdeu, né? Deixou de ganhar. Glória a Deus. E hoje, além de ontem, né, ser um dia muito especial para essa nação, hoje é comemorado o Dia do Pastor. Vocês sabiam disso? Glória a Deus. Se é para Jesus, pode ser mais forte? Aleluia. E nós queremos, com muito carinho, honrar a vida dos nossos pastores, né? E eu preparei aqui um textinho básico, né? Não chora, nosso pastor é chorão, para quem não sabe. Pastora Gisela, por favor, passe aqui em cima também. Que diz assim: há um pastor maior na vida do pastor. E o que seria do pastor? Ah, se não fosse o Senhor. E o que seria da igreja se não fosse o amor daqueles a quem Deus um dia consagrou? Pastor que também é ovelha e por Deus é apacentado. Vem hoje aos braços do Pai amado e lança todos os teus fardos. Se às vezes sobrecarregado te sentes cansado, o teu clamor é sempre ouvido. Jesus sempre estará contigo. Jesus é que é o bom pastor. Ele é o teu amigo e teu Senhor, e sempre estará contigo. E o Kids e o Link prepararam um pequeno vídeo para vocês. Muito obrigada, pastores. Obrigada, pastor. Obrigado, pastor João. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. O que é o pastor? O pastor pra mim é legal. O que é o pastor? O pastor é uma pessoa de caráter. Feliz Dia dos Pastores, porque eles oram pelas crianças. Feliz Dia dos Pastores. Eu gosto muito dos pastores. Feliz Dia dos Pastores. Que vocês sejam muito abençoados. Tchau. Feliz dos Pastores, você é muito legal. Feliz Dia dos Pastores. Feliz Dia dos Pastores. Você é muito importante para esta igreja. Gosto muito de você. Tchau, beijinho. Feliz Dia dos Pastores. Let's go! Amém! Pastor. Obrigada, pastor. Parabéns pelo seu dia. Que Deus te abençoe. Um beijo. Obrigada, pastor.
Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Feliz Dia dos Pastores. Deus te abençoe. Obrigada, pastor. Obrigada, pastor. Obrigada, pastor. Aleluia. Ali o versículo que estava mostrando é Jeremias 3, verso 15. E darei pastores segundo o meu coração. E nós somos muito gratos ao Senhor, gratos a Deus, porque vocês são pastores segundo o coração de Deus. E está aqui uma pequena lembrancinha. Para todas as manhãs vocês se lembrarem de nós. E tem ali uma lembrancinha para cada pastor que serve ao Senhor juntamente com os pastores. Tem sido os braços dos pastores, do pastor João e pastora Gisela, que abraçam a igreja com tanto carinho. Amém, pastora Josileide? Espera que tem mais. Calma lá. Graça e paz. Igreja. Então, nesse dia a gente não podia deixar, de honrar a vida dos nossos pastores. Eu queria chamar vocês aqui. Queria convidar os pastores e os intercessores que estão aqui presentes. E uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para falar a respeito de vocês é quando Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? E aí ele diz, quando Pedro diz assim: tu sabes que eu te amo. Aí ele diz assim: apacenta os meus cordeirinhos. Aí ele pergunta a Pedro de novo: Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E o que eu aprendo e o que eu trago para vocês e o que eu vejo na vida de vocês, para a gente amar aquilo que Deus ama, a gente precisa amar Ele primeiro. E só quando a gente ama Ele, a gente recebe o amor dEle para a gente transferir para as pessoas. E quando Ele disse para Pedro: tu me ágape, porque Ele sabia que Pedro poderia chegar a esse nível de amor. Porque o amor ágape é um amor sacrificial. E quando nós entendemos o nosso chamado pastoral, não há como a gente não ter esse amor sacrificial pelas ovelhas. E isso a gente vê na vida de vocês. Quando vocês deixaram tudo para cuidar da gente. Então, isso é muito nítido. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Vamos orar. Eu queria chamar os pastores aqui em cima, por favor. E os intercessores. Nós também somos pastores, mas antes de sermos pastores, nós somos ovelhas de vocês. Então a gente vai estar orando por vocês. Eu queria que você também, você fosse boca profética do Senhor sobre a vida dos nossos pastores, liberando bênção, liberando fortalecimento sobre a vida deles. E eu queria chamar aqui o Ayrton para estar orando por nós, principalmente pela vida dos pastores. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos pela vida do pastor João Evangelista, pela vida da pastora Gisela Evangelista, por eles ter, Pai, essa obediência, essa submissão, esse compromisso com o Teu reino, Pai. Que eles sejam agraciados como eles já são agraciados, com a Tua alegria, com a Tua paz, que eles, Pai, fluam no Espírito, que eles sejam, Pai, como já são pastores sábios, ó Pai, que manejam bem a palavra da verdade, que andam no temor e na obediência do Senhor, ó Pai, que eles possam viver na Tua presença cada dia mais, um novo tempo, uma nova história, Pai, que da boca dos Teus servos saiam palavras que curam, palavras que libertam, palavras, ó Pai, que abençoam, ó Pai, que os Teus servos, ó Pai, venham caminhar, Pai, nessa comunhão, nessa unidade e principalmente como eles têm caminhado na verdade, na justiça, na obediência e no temor, ó Pai. Que o Senhor conceda muitos e muitos anos de vida, Pai,
e que eles venham frutificar, abundar na tua obra, Pai, no chamado e no propósito da visão, da provisão, da revelação, Pai, e que eles andem, Pai, sensíveis como eles têm andado à voz do Espírito Santo, Pai, para que sejam sempre como tem sido, Pai, um instrumento de bênção, um canal de bênção nessa nação, e aonde o Senhor os conduzir, ó Pai, nós cremos, ó Pai, que o Senhor honra aqueles que te servem com amor, com obediência, Pai, com temor, e os teus filhos são obedientes, temente e amam principalmente o teu reino, a obra do teu reino, Pai, que eles possam desfrutar e testemunhar nesse lugar maravilhas, curas, sinais, milagres, prodígios e maravilhas. É o que nós como igreja, Pai, oramos e já te agradecemos pela vida dos seus pastores, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E em nome da igreja, quero deixar aqui uma prenda para vocês e agradecer. Obrigado. E hoje eu disse para o pastor, eu sou muito feliz e louvo a Deus por ter vocês como meus pastores. Referência para mim. Eu não poderia deixar, de agradecer toda essa dedicação, mas também dizer que nada se constrói sozinho. E como eu já disse aqui várias vezes, era impossível nós dois pastorearmos tanta gente. Para isso, Deus também nos deu pastores segundo o coração dele, para nos apoiar, para nos ajudar, para nos auxiliar, na verdade, o pastor mesmo é o bom pastor, que é Jesus. Nós somos apenas auxiliares dele, Então, que esse dia quero deixar o meu agradecimento a todos vocês, que de uma forma tão amável, querida, especial, vocês têm nos ajudado, nos apoiado, os intercessores também que têm se colocado aí, no lugar de proteção, de escudo em oração. Agradecer a todos vocês. E nunca se esqueça, nada se faz sozinho, nada se constrói sozinho, nada se leva sozinho. Por isso é que como igreja nós precisamos estar em comunhão, para que possamos viver esse tempo. Muito obrigado pelo carinho, pela lembrancinha, e com certeza eu vou começar a minha segunda de primeira tomando aqui um galão, Amanhã eu vou colocar lá para vocês verem, Em nome de Jesus. Obrigado. Segura aqui, amor. Eu quero agradecer a vida de cada ovelha da Lagoinha Lisboa. Mas, primeiramente, agradecer a cada pastor e cada pastora. E, primeiramente, a gente precisa entender que não há pastor sem pastora. Nós somos um casal. E muitas vezes nós, como mulheres no ministério, não somos respeitadas, muitas vezes reconhecidas. E nós acompanhamos o nosso esposo. E não é por causa de um título. Não tem a ver com o título, tem a ver com a submissão ao nosso marido. Eu gostaria que vocês continuassem orando pela nossa vida, mas principalmente pelos nossos filhos, que são aqueles que muitas vezes são deixados um pouco de lado, para que vocês sejam cuidados. Eu quero pedir a vocês que eles estejam principalmente pela mão protetora do Senhor, mas que eles estejam alvo de oração na vida de cada um de nós. Que os filhos de pastores estejam vistos de forma diferenciada, não como pastorzinhos, mas como filhos de pastores que merecem e reconhecidos como ovelhas de Cristo também. E muitas vezes são descuidados para a gente cuidar de outras pessoas. Muitas vezes nós abrimos mãos de estarmos com eles para podermos estar no corpo de Cristo. Então esteja orando pela vida de cada filho de pastor que está aqui, porque cada um tem a sua caminhada e o seu caminho diante de Jesus. Filho de crente não é crente, e nós precisamos entender, ter esse entendimento. Obrigada pela vida de vocês. Obrigado por fazer parte desse ministério
que é o ministério de Jesus Cristo, aqui em Portugal. Amém, glória a Deus, amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Hoje eles vão me acompanhar aqui na bênção apostólica, pode ser, né? Amém. Senhor, graças nós te damos, Pai, por este tempo, por este momento, por este dia. Obrigado, Senhor, porque em todo tempo o Senhor tem nos sustentado debaixo da sua mão poderosa, através da sua palavra como alimento, Pai. Leva-nos, Pai, para casa, para o conforto dos nossos lares. E que possamos, Pai, ter uma semana cheia, recheada, inundada da presença de Deus. E que ela seja exatamente como a sua vontade. Boa, agradável e perfeita, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo seja com você, seja com a sua casa e seja com a sua família, em nome de Jesus, amém? E não se esqueça, amanhã é segunda, mas a segunda com Jesus é uma segunda de primeira. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. E você que está em casa, que honra, que privilégio poder servir ao Senhor mais uma vez ao seu lado. Eu creio que grandes coisas o Senhor fará por nós e por isso nós estamos felizes e alegres. Eu abençoo a sua casa e a sua semana. Para você que não teve a oportunidade de vir agora pela manhã, eu quero lhe dizer que às 19 horas nós teremos uma segunda oportunidade e eu espero por você, porque bom é nós estarmos juntos e reunidos em nome de Jesus. Um forte abraço e uma boa semana.